Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e lá vamos nós para o nosso vídeo diário, né? Noturno, inclusive. Hoje eu estou experimentando uma nova luz, tem luzes laterais e tem uma luz atrás de mim. Eu não sei, eu me vejo um pouco mais branco do que nas outras vezes, mas enfim, acho que isso não vai ser um problema. Hoje Hoje, quer dizer, como sempre eu vou falar de improviso, mas não tenho nem sequer uma ideia ainda do que dizer, né? É, por acaso acabei de pegar lá na portaria o livro que eu comprei por recomendação de uma queridíssima amiga, não é? Achei o título belíssimo, olha aqui. Ah, aparece ao contrário, né? Chama-se Rezar com o Corpo. Eu achei isso lindo porque pelo menos o título combina muito com a minha tese, né, da inseparabilidade, seria isso, do corpo e da alma. Quer dizer, o corpo e a alma são, que é uma, vamos dizer assim, é um dos fundamentos do, do cristianismo, não é? E uma das novidades do cristianismo, não é? A, o valor da matéria e do corpo, né? Tanto que a promessa do cristianismo é a ressurreição do corpo, não é? O que deixou, o que, o que levou com que os gregos, ao ouvirem São Paulo em Atenas, dessem as costas e fossem embora. Esse cara é maluco. Tamanha era a crença na antiguidade na, na, na ausência de valor do corpo, da matéria. Né? A matéria era uma coisa degradada, degradante. Né? E se contrastava com a excelência da alma ou do espírito. Né? Isso também é um assunto para outras conversas, e é um assunto recorrente em todos os meus textos, etc. Né? Mas eu gostei muito desse título, né? Rezar com o corpo. Né? E que eu passei por essa experiência agora muito intensamente. Né? E eu acho que isso também se conecta com não só com o cristianismo, mas com a meditação budista, né? A meditação ou com o budismo do modo geral, né? Mas principalmente no seu aspecto meditativo, né? Que eu experimentei, né? Junto com o pessoal do Goenka e do Vipassana, né? Uma experiência que eu recomendo a todo mundo e muitos amigos meus, por influência minha, né? Ou melhor dizendo, por recomendação minha, né? Procuraram, fizeram e acharam o máximo. É uma experiência que nos transforma. Né? Outro livro que eu estou lendo também por recomendação de um querido amigo, né, é a nova, talvez nem tão nova assim, né, mas uma segunda, pelo menos, tradução de um livro do Malcolm Lowry chamado Under the Vulcano, que foi um filme do John Huston, e que é um livro absolutamente incrível e cercado de uma aura assim, de uma certa maldição dada à própria vida do autor, que foi, para resumir, muito louca, né? Como se diz na minha geração. Né? Mas muito dolorosa, uma vida muito dolorosa. Mas um escritor genial. Né? E esse livro teve uma tradição, uma tradução nos anos 70, se não me engano, pela Arte Nova, a antiga editora Arte Nova. Esqueci, Álvaro Pacheco, se não me engano, era o dono e foi o tradutor do livro. Eu não achei a tradução muito grande coisa, mas o meu inglês, na época, não era suficiente para ler um clássico como esse, e mesmo hoje seria uma leitura mais árdua. Eu prefiro uma tradução. Né? Ainda que hoje meu inglês já seja melhor. E parece que essa tradução, eu tenho achado a tradução, eu já comecei a ler, muito boa.
Só não gosto da tradução do título, é muito engraçado. Nas duas traduções, Under the Vulcano foi traduzido primeiro, na primeira tradução da Arte Nova, por Sob o Vulcão. Bem ruinzinho, né? E nessa tradução, eles traduziram por Debaixo do Vulcão, que eu acho que ainda fica pior, né? Mas é a única crítica até agora que eu faço à tradução. A melhor tradução, por incrível que pareça, foi a que deram ao título do filme, que também é Under the Vulcano, mas ficou A Sombra do Vulcão. Perfeito. Perfeito. É um livro muito bonito, eu recomendo a todo mundo. Enfim, é um clássico, clássico da primeira metade do século XX, né, que é um período muito rico de livros importantes, né? E é engraçado porque esse livro não é um livro experimental no sentido de, por exemplo, Ulisses, do Joyce, né? É um livro mais formal, mas ele tem uma pegada esotérica que por acaso, agora você veja como é que é, falando de improviso, né? Por acaso o ata a um outro personagem, queridíssimo meu e de todos nós, que é Fernando Pessoa, de quem eu estou lendo uma tese que eu pretendo depois divulgar, porque acredito que o autor não teria nenhuma objeção, eu acho que não preciso consultá-lo, até porque não o conheço, mas descobri uma tese tratando sobre o ocultismo em Fernando Pessoa. E estou gostando da tese, muito boa, provavelmente uma tese de mestrado, acho eu, mas muito legal, muito interessante, muito informativa, sabe? Bem escrita, uma coisa ou outra que eu, com meus olhos de copydesk, infelizmente não deixo escapar, né? Mas nada sério, apenas os olhos de um copydesk percebem certas coisas, né? Mas o livro é muito legal. E aí esse vínculo, né? Essa relação, essa analogia possível, né? Com Fernando Pessoa e Malcolm Lowry, cujo livro, o Under the Vulcano, tem uma estrutura que se pretende esotérica, né? 12 capítulos, a aparição de certos personagens secundários, mas que estão associadas a cartas do tarô. Muito interessante. O que também o aproxima bem ou mal de Ulisses, do Joyce, né? Que também tem umas pegadinhas com simbólico, né? E Fernando Pessoa, a gente sabe que, enfim, né? Foi, inclusive, se pretendia um ocultista e tudo mais, astrólogo. Eu até baixei também um livrinho chamado Poemas Ocultistas, né? Uma coletânea de poemas do Pessoa com uma temática ocultista, né? E aí sigo eu aqui, né, bibliólatra, cercado de livros, né, que para o meu prazer é a minha sina, né? Eu às vezes nem isso eu não recomendo a ninguém, sobretudo aos mais jovens, se é que algum me ouve ou lê. Não fazer como eu tenho feito ultimamente, que eu leio, paro no meio, volto, não faço mais uma leitura muito ordenada, a não ser quando se trata de alguma coisa ligada à filosofia muito específica, onde eu até pretenda emitir uma opinião, tal, etc. Aí eu, também por dever de ofício, né? Também por conta do meu passado também de copydesk, mas também de editor, né? Jornalista e tal. A gente tem essa obrigação quando quer falar de alguma coisa, né? Então isso, vamos chegando aos nossos 10 minutos regulamentares. Dessa vez não há muito motivo para ultrapassá-los. Não sei se esses sons externos, né? Tinha um cachorrinho latindo, agora passou uma ambulância, né? E não sei como é que eles vão aparecer no vídeo, né?
E hoje minha assistente não apareceu, né? A tal, ela está ali, ela fica no corredor, num ponto estratégico onde aparentemente as correntes de ar da casa se cruzam, né? Então é isso. Boa noite a todos. Um bom fim de domingo, né? E um bom começo de semana.